E aí, gente, beleza? Tudo certinho com vocês? Neste vídeo eu vou falar sobre um livro pelo qual eu estive encantada e um tanto quanto viciada aí nas últimas semanas. Na última semana, porque eu li esse livro bem rápido, que é o Moulin Rouge, do Pierre Lamieux. Esse livro foi publicado em 1969 ele é uma biografia romanceada do Henri Toulouse-Lautrec, esse artista, esse grande artista aí da virada do século, né, do século XIX para o XX. Ele faleceu em 1901 e vocês provavelmente conhecem aí algumas obras dele, vocês já devem ter visto em algum lugar porque elas se tornaram bem populares, principalmente pelo enfoque que ele dava aí a retratos de pessoas que não eram comumente pintadas por grandes artistas da época, ou melhor, elas não eram pintadas da forma como o Toulouse-Lautrec escolheu pintá-las, ou seja, em suas vidas reais. Eu vou deixar passando algumas imagens aí ao longo do vídeo para vocês saberem das obras às quais eu estou me referindo, e é muito interessante. Depois, se vocês tiverem interesse, deem uma olhadinha. Eu vou deixar alguns links aí para vocês conseguirem ver algumas obras do Lautrec. E esta foi uma figura muito interessante aí do século XIX. E aqui neste livro muito triste, muito bonito, muito interessante, o Pierre Lamieux vai aí falar desde o momento em que o Lautrec tem uns 7, 8 anos mais ou menos, até a morte dele, até os últimos suspiros, passando aí por toda a sua produção. O Lautrec ele deixou aproximadamente mais de 1000 obras, né? Ninguém sabe ao certo, porque às vezes mais ali pro fim da vida ele ia simplesmente pintando e doando para as pessoas, então ninguém sabe ao certo quantas obras ele deixou, mas catalogadas tem umas 700 e poucas, pelo menos foi o dado que eu encontrei aí. Eu vou deixar esses dados e os sites onde vocês podem dar uma olhadinha nas obras dele aí no box de informações. E vocês provavelmente devem conhecê-lo de alguns filmes, porque ele é representado em alguns filmes, principalmente o meu amadíssimo Meia-Noite em Paris, dirigido pelo Woody Allen. Ele vai aparecer em um determinado momento do filme, e também em A Volta ao Mundo em 80 Dias, aquele filme com o Jack Chan. Tem um momento ali em que o Jack Chan está fugindo de balão e ele vai passar ali por um determinado quarto onde vai ter várias dançarinas de cancan, inclusive Sr. Toulouse-Lautrec também está ali presente. Então ele é uma figura muito emblemática deste momento e muitíssimo importante. E este livro, que eu ainda não mostrei pra vocês, este livro foi um achado, gente. Na verdade, eu vou prometer não falar tão mal do algoritmo, porque foi ele que me indicou. Na verdade, eu até sei porque esse livro foi indicado pra mim, é porque eu me interesso muito por essa época, eu me interesso muito por essas pessoas da virada do século XIX para o XX, e eu me interesso muito pelo Toulouse-Lautrec. Eu, inclusive, gosto muito de biografias de artistas, tem umas aqui que eu já estou enfileirando para que eu possa lê-las. Tem a do Renoir e tem a do Van Gogh aqui embaixo. O Van Gogh, inclusive, é um personagem neste livro, Moulin Rouge. Ele e o Toulouse-Lautrec foram amigos, e tem algumas das passagens mais bonitas do livro são as conversas entre o Lautrec e o Van Gogh. Pois bem, vamos então ao que narra este livro. Por falar nisso, na verdade eu estava contando uma história pra vocês, uma historinha curta, de como eu encontrei este livro. Este livro me foi indicado pela estante virtual aí, pelos seus algoritmos. Apareceu lá pra mim a dica, eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Eu achei que fosse o filme, né, aquele filme do Baz Luhrmann, que eu gosto bastante também, com a Nicole Kidman, maravilhosa. Aliás, o Toulouse-Lautrec aparece lá também. Com o Ewan McGregor, né? Mas o livro não tem nada a ver. Quer dizer, passa-se no Moulin Rouge, que é esse cabaré, mas não tem nada a ver com esses personagens específicos. Em todo caso, a estante virtual me indicou, eu fui lá correndo, peguei, comprei, e logo que ele chegou eu já comecei a ler. Eu pesquisei pra ver, e assim, né, se eu achava que o vídeo sobre este livro iria passar na frente de vários outros, bom, eu achei certo, porque, pensa bem, existem muitos vídeos sobre Ilíada e Odisseia, mas sobre Moulin Rouge, de Pierre Lamieux, existirá
só o meu e de mais uma outra pessoa, que eu encontrei o canal procurando sobre este livro, pra ver se alguém já tinha falado sobre. E tem esse canal, vou deixar o canal aí embaixo porque eu gostei bastante, porque essa mulher, Suzana é o nome dela, eu acho. Ela aparentemente tem interesse nos mesmos livros que eu. E ela inclusive tem praticamente todos os livros que eu tenho, incluindo a biografia do Otto von Bismarck, que ela já fez vídeo sobre. Olha que maravilhoso. Então eu já me inscrevi lá no canal, já estou acompanhando porque eu gosto de ir em canais que indicam livros que ninguém mais indica. E é isso que eu estou fazendo aqui também. Pois bem, este livro vai, como eu já disse, falar sobre a vida atribulada, muito triste, muito curta, do Henri Toulouse-Lautrec. Esse cara, ele nasceu em berço de ouro, praticamente, literalmente, em berço de ouro, porque o pai dele era o conde Alphonse de Toulouse-Lautrec, e a mãe dele era uma moça de uma família chamada Adèle Celeirán, se não me engano. Qualquer coisa eu deixo aí no vídeo aí na edição, mas eu acho que era isso mesmo. E vejam só, eles eram primos em primeiro grau. E o pai da Adèle, né, o avô materno do Toulouse-Lautrec, ele não conseguiu imaginar uma honra maior do que casar a filha dele e aumentar o seu patrimônio, que já era muito grande, e a sua honra, e a sua... não era honra, não quer prestígio, né? E o seu prestígio, e sei lá mais o que, casando a filha com este homem, com este conde. E este conde, os Toulouse-Lautrec pertenciam a uma família antiquíssima e riquíssima, tanto que tem uma cidade com o nome dessa galera, né? Que é Toulouse. E é exatamente por causa dessa família que essa cidade tem esse nome. Então, para vocês verem, a história dos Toulouse-Lautrec, pelo menos segundo o que o pai dele gostava de anunciar aos quatro ventos, era indissociável da história da França. Então, esses dois casam, esse conde Alphonse aí, ele não dá a mínima para a mulher e para o filho. Eles vivem em casas separadas, às vezes eles passam meses e meses sem se ver, e sempre quando o conde convoca a sua esposa e seu filho para encontrá-lo, ele passa todas as suas horas disponíveis dizendo para o filho o quanto a sua família é incrível, sensacional, magnífica, o quanto eles são melhores do que todas as outras pessoas. Então, o pequeno Henri vai crescer aí com todas essas ideias na cabeça, porém, ele não é completamente estragado porque a mãe é um grande ponto de equilíbrio. Né? A mãe dele é aqui descrita neste livro. Na verdade, eu acho que ela é uma das duas mulheres deste livro que é descrita com benevolência, porque este é um livro que não tem as mulheres em alta conta. As mulheres aqui neste livro, já devo dizer logo de cara, para quem é muito sensível a esse assunto, elas servem apenas para uma coisa: para inspirar os homens. E quando elas inspiram os homens e elas cumprem o seu papel, se é que vocês me entendem, elas são descartadas, deixadas de lado e os homens vão culpá-las por tudo, literalmente. Todos os personagens masculinos dessa história, que é basicamente todos eles, vão culpar as mulheres por alguma coisa que está errada na vida deles e assim, eles vão realmente acreditar, assim como o narrador. Então assim, esse livro pode dar alguma raiva na gente também, apesar de eu ter amado. Mas eu consegui aí, deixar pra lá e me aproveitar do que o livro estava propondo, que era a história do Toulouse-Lautrec. E eu gostei muito desse aspecto. Em todo caso, vai falar aí então sobre este garoto que vai nascer, que vai crescer aí com todos esses privilégios, e aos 8 anos ele vai cair, né? Ele vai ter uma queda besta, assim, tipo, andando num corredor ou numa sala, não sei, eu acho que numa sala, ele simplesmente vai cair e vai quebrar uma perna, na maior facilidade. E todo mundo vai ficar bestificado, vai chamar os médicos não vão conseguir entender como que ele quebrou aquela perna. E ele vai passar meses ali sem que essa perna cole de novo, né? Quando ele e a mãe dele vão viajar para essas águas termais milagrosas, então eles vão viver viajando para que as águas de uma determinada água consiga, né, banhar as pernas dele e operar o milagre.
E eles vão viajar aí em busca desse milagre, mas o fato é que vai demorar alguns meses, mas a perna dele vai começar a cicatrizar. Quando ele está começando a voltar a andar com a ajuda de uma bengala, ele cai novamente em um outro passeio besta e ele vai quebrar as duas pernas. E daí a desgraceira vai começar. Pois bem, este garoto, portanto, de 8 anos, vai começar a sentir essas dores que não tem a mínima possibilidade de ter algum remédio, qualquer coisa que possa tirar essa dor dele. Então as pernas dele também não querem colar de novo. E o mais inacreditável é, quando essas pernas começam a sarar, os médicos eles vão percebendo que eles não estão conseguindo ali dar um jeito nesse garoto muito rico, muito endinheirado e muito importante. O que eles vão fazer, a incrível ideia deles é quebrar as pernas dele de novo para tentar corrigi-las, porque aparentemente o primeiro médico que fez colocou esse gesso, não sabia o que estava fazendo, então eles sabiam. Imaginem só a dor que esse pobre garoto vai passar. Então o Toulouse-Lautrec vai passar aí esses anos da vida dele, porque ele vai ficar anos de cama, desacreditado pela medicina, né? Ninguém acha que ele vai conseguir andar novamente, e ele vai passar dores excruciantes. O que vai acontecer? A culpa vai ser jogada sobre o excesso de sangue azul. O que é o excesso de sangue azul? Vocês lembram que eu disse no começo do vídeo que os pais dele eram primos em primeiro grau, não é mesmo? E aqui vai ter um tanto quanto uma grande culpa por parte do avô materno, por ter forçado esse casamento de sua filha com esse primo, né, em primeiro grau. Porque essa prática da endogamia criou um monte de criança doente, né? Ao longo de toda a história da nobreza europeia, o czar, como que é o nome menininho lá, o Alexei, né, o filho dos Romanov, ele tinha doença do sangue, né? O sangue dele não coagulava, aquela doença que eu esqueci o nome agora. Por quê? Porque era tudo casamento entre prima ali, todo mundo tinha as mesmas doenças, todo mundo era meio tanto quanto podre por conta desse sangue fraco. E é o que acontece com o Toulouse-Lautrec, tanto que a doença dele, então desconhecida, acabou sendo aí chamada de doença de Toulouse-Lautrec. Essa doença faz com que as pessoas, as crianças no caso, elas desenvolvam, quando elas ficam mais velhas, elas vão parar de crescer em um determinado momento da vida, só que elas vão continuar desenvolvendo o corpo, ou seja, quando o Toulouse-Lautrec ele tem uns 18, 19 anos, ele simplesmente vai parecer um homem, só que um homem muito baixinho. Então, o que é contado aqui no livro é que a mãe dele, da noite pro dia, assim, né, obviamente exagerando muito, mas da noite para o dia, ela se viu aí na proximidade de uma pessoa, de uma criatura, porque esse livro, ele é um tanto quanto maldoso, quando fala do Toulouse-Lautrec, e assim, dá até uma certa, dá muita dó, né, porque é um livro que ele não vai lhe mostrar muita delicadeza ao descrever a situação deste homem, né, desse rapaz, e vai falar muito a respeito da feiura dele, porque ele não era nem uma criança e ele não era um adulto também. É dito que ele pula a adolescência, como se de uma hora para outra ele se tornasse este homenzinho com um rosto um tanto quanto disforme, né, com lábios muito vermelhos, muito úmidos, muito grandes, assim, tipo, ele vai ter várias descrições que são tanto quanto grotescas, e pelas fotos que a gente tem do Toulouse-Lautrec, a gente vê que esse autor, ele pesou a mão para efeitos dramáticos, né? Vou deixar a foto do Lautrec aí do lado para vocês me darem uma certa razão. Porque segundo a descrição dele no livro, meu Deus do céu, mas quando a gente vê fotos, ele era um cara normal, né? E é isso, sabe? Este livro, ele vai falar sobre a vida do Toulouse-Lautrec desde esse momento, porque assim, quando ele está desacreditado lá de que ele vai voltar a andar, ele meio que fica pensando, bom, ele tem que pensar nas alternativas, né? E a mãe dele fala, bom, você sempre terá os livros, você sempre poderá ser um acadêmico de sucesso, você pode usar o seu cérebro, não sei o quê. Mas o Lautrec, ele não era uma pessoa
que gostava, que apreciava ficar quieto em casa, né? Ele, desde criança, ele era muito ágil, ele vivia pintando retratos da mãe, tanto que alguns desses retratos, até hoje a gente pode ver aí pela internet, né? Pertence a coleções particulares ou então ao próprio Museu do Louvre, se não me engano está no Museu do Louvre, eu vou deixar algumas imagens aí. Essas imagens são incríveis, são geniais, dá mesmo assim o tom do artista que ele se tornaria no futuro. Né? Então, tudo que ele queria era uma vida ágil, tanto que ele teve um único amigo na infância, um pouco antes aí dele quebrar essas pernas, que era o Maurice Joyan, e ele e esse menino se tornaram inseparáveis, e o plano que eles tinham era ir embora para o Canadá caçar ursos. Então, os planos dele eram sempre ele estar em movimento, fazendo coisas. E quando ele é obrigado a ficar de cama, toda a vida dele desaba. Inclusive, o amigo dele vai embora do país, se não me engano, e eles meio que perdem aí o contato. Só que um determinado dia, quando ele tem uns 17, 18 anos, ele começa a andar. A dor dele simplesmente vai embora, né, de uma hora para outra, a dor vai embora e ele começa a conseguir andar com a ajuda de uma bengala, mas daí é como se fosse um milagre se operando ali na vida dele. E ele vai adentrar então uma escola de artes com um professor, que eu esqueci o nome agora, mas esse professor ele é extremamente, como que eu posso dizer? Ele é bem conservador na sua arte, ele faz uma arte bem tradicional, né? E o Lautrec, ele se interessava, o que mais ele queria era pintar as coisas vivas, as pessoas as pessoas que ele via nas ruas, as pessoas comuns, né? As pessoas pobres, as prostitutas, porque quando ele começa a ir nessa escola, né, que ficava nas proximidades de Montmartre, que é esse bairro muito boêmio de Paris, ele conhece essas pessoas, ele fica conhecendo essas pessoas, ele tem contato com toda essa vida fervilhante que estava rolando e ele, do alto de sua aristocracia, não ficava sabendo de nada. Então ele ficou encantado com esse mundo muito amplo, muito mais amplo do que a vida dele até então lhe tinha mostrado. E o que ele quer é pintar. Só que ele sabe que para ser aceito no grande salão, né, no salão, é chamado de salão, eu não sei exatamente, era um salão tradicional em que qualquer artista que aspirava a ser um grande artista tinha que expor suas obras ali. E só conseguiria expor se esse professor desse o seu aval. E era o que ele mais queria, ele queria deixar os pais orgulhosos. Tanto que, por falar em pais, né, se o pai dele já era relapso e desaparecido da vida dele, quando ele tinha as duas pernas normais, depois que ele se acidenta e se torna aquela pessoa, aquele homúnculo, como é dito no livro, aquela pessoa horrorosa, feia, que eles não conseguem olhar assim, meu Deus, que coisa horrível é essa, ele nunca mais vê o filho, né? Ele meio que abandona total, ele vai embora e ele fica longe da família, de vez em quando ele aparece para dar um olá, mas é sempre aquele evitando olhar, sabe? Sempre aquela sensação que vai espetando agulhas ali no coração do pobre Toulouse-Lautrec. E a mãe dele é a única que está ali sempre para ele. E a mãe dele quer que ele continue com ela, morando com ela, mas ele não consegue, ele não quer. Ele quer viver a vida dele. Ele é uma pessoa muito ativa, muito ágil, ele deseja viver a vida em sua plenitude. E o que é mais interessante neste livro é que vai dizer, na verdade é bem trágico, né? É interessante e trágico, porque o Pierre Lamour, ele vai dizendo que, assim, o narrador, né, vai dizendo que o Lautrec, ele não se dava conta de que ele não era uma pessoa normal. Ele sabia racionalmente que ele era uma pessoa que não tinha altura, que não era bonito, que não fazia parte de todo aquele ideal de beleza masculina que existia na época. Mas ele não se dava conta disso no seu interior, na sua subjetividade. Para ele, o mundo estava aberto, ele era rico pra caramba, ele inclusive alugou um apartamento bom em Montmartre e ele todos os dias ele estava em contato com aquelas pessoas, com aqueles artistas, ele trabalhava muito para conseguir fazer exatamente o que o professor de arte pedia dele, porque a intenção dele era entrar nesse salão e dar orgulho aí para os pais.
Só que e o professor sempre dizia pra ele que apesar dele não ser genial, ele não ter nenhum talento nato, ele era um bom trabalhador. Então ele poderia sim conseguir, né, se formar, não sei o que, e ele tinha essa esperança. Só que o que ele mais queria, né, era ter amigos, era ter amor. Afinal, não é o que todos nós queremos. E ele vai buscar desse amor, e é nesse momento da vida dele que ele vai ter as terríveis decepções amorosas. Porque as mulheres aqui neste livro, como eu disse pra vocês, elas são péssimas pessoas. As únicas mulheres aqui que possuem um bom caráter ou são as matronas, né, no caso a mãe do Lautrec, do Toulouse-Lautrec, aqui é retratada como quase uma santa, né, abnegada, que vive, que não tem vida própria, ela não tem interesses próprios, a única coisa que ela tem aqui é o interesse de velar por seu pobre filho, de protegê-lo contra esse terrível mundo. E vai ter também uma outra, que é uma senhora, esqueci o nome dela, uma senhora lá que vai cuidar, que é uma espécie de caseira desse prédio decrépito em Montmartre, onde o Toulouse-Lautrec vai alugar um cômodo, um andar, né, uma casa de 3 andares ali, que foi feita para ser uma grande casa no passado, mas Montmartre aconteceu, então não era um bom lugar para grandes casas e acabou ficando aquela grande casa detonada, e é lá que o Toulouse-Lautrec vai se instalar, e a mãe dele vai chegar para essa mulher e fala assim, olha, tem como você cuidar do meu filho, né? Tem como você olhar por ele? E essa amizade dessa mulher bem mais velha com o Lautrec vai durar por toda a vida dele, e ela vai de fato ser uma figura materna aí quando a mãe dele não está por perto, ou seja, essas são as duas únicas personagens femininas que se salvam neste grande caldeirão de mulheres insuportáveis que tem aqui neste livro. As mulheres aqui são interesseiras, elas são... Ai, meu Deus. Ai, parece um grande incel dos anos 60 escrevendo um livro nessa parte, né? Porque apesar de eu ter amado este livro, isso não quer dizer que eu esteja cega aos muitos defeitos dele. Porque, gente do céu, eu nunca vi uma mulherada sem coração como essa aqui, sabe? Ele vai ter 3 grandes interesses amorosos, né? Primeiro vai ser uma prostituta chamada Mary Smith, e a Mary, não é Mary, é Marie, a Marie é uma prostituta que ela tem um cafetão pelo qual ela é apaixonada, e todo o dinheiro que ela ganha, ela vai dar pra esse cafetão, que trata ela muito bem, muito bem, olha eu louca, que trata ela muito mal. Se ela aparecer sem dinheiro, ele vai botar ela no olho da rua, e por ela ser apaixonada por ele, ela precisa sempre de trabalho. Acontece que na França dessa época, não sei se até agora isso existe, mas nessa época, ali nos anos 1880, 90 mais ou menos, ali as prostitutas elas precisavam ter um cartão que tipo era como se fosse uma carteira de trabalho, né, pra demonstrar que elas tinham o direito de estar trabalhando ali naquelas ruas de Montmartre ou de Place Pigalle, né, que é esse grande centro de prostituição. E a Marie, ela não tinha esse cartão, sabe-se lá por quê. E tem uma figura desse policial que vive atrás dessas mulheres que não tinham esse cartão. Então ele vai perseguir a Marie, e até que um dia o Toulouse-Lautrec tá voltando pra casa ali de boa, né, meio perdidão no bairro. Ela chega perto dele, ela meio que vai obrigar ele a falar pro policial que ela é conhecida dele, e eles vão pra casa. Coisa vai, coisa vem, ela é uma pessoa muito rude, muito irritante, ela nunca diz o que ele quer ouvir, que é basicamente ela fazer o trabalho dela de prostituta sem notar qualquer coisa, ou então sendo agradável, não é mesmo? E ela não faz nada disso, ela é grosseira, ela fala pra ele, nossa, você é feio. Aliás, as mulheres aqui falam muito isso. Nossa, você é feio, você é horrível, você é anão, e destrói ele. E ele meio que gosta disso. Não é que ele gosta disso, mas ele tá desesperado por contato humano. Então ele vai ficando com ela, os dias vão sendo meses, e ele vai ficando com essa mulher. E é claro que isso não vai ser bom. E acaba, o relacionamento acaba indo para o beleléu. Ele pagava pra ela, então era um relacionamento baseado aí na troca comercial. E depois vai ter mais 2 mulheres, se não me engano. Na verdade, a Marie não é a primeira. Tem uma primeirinha lá, que é uma aristocrata,
que quando eles ficaram amigos e quando ele se atreveu a perguntar pra ela se ela não queria casar com ele, ela pegou e destruiu ele também. E é por isso que ele definitivamente se instala em Montmartre para começo de conversa, né? Depois que ele vai conhecer Marie, quando ele tá desesperado ali por alguém, ele vai conhecer Marie. E depois vai ter a Miriam, que é a última mulher pela qual ele vai se apaixonar perdidamente. E é uma mulher que vai aparecer num momento terrível da vida dele, em que ele tá se enfiando no álcool. Ele tá se destruindo no álcool. E ele tem uma amiga, que é uma artista da época, né, uma figura real, vou deixar aí a foto dela, a Jane Avril. E a Jane chega pra ele e fala, escuta meu filho, você tá se destruindo, mas eu sei que você se sente solitário, não sei o quê. E ele vai falar pra ela vai falar pra ele que ela tem uma amiga, que se ele quiser uma amizade, ela tem uma pessoa pra apresentá-lo. Mas é só amizade, ele não pode se iludir. E tá, ele tá tão solitário que ele fala, beleza, e daí ele vai conhecer a Miriam, que é essa manequim. Ela é de origem judia, então ela sente um preconceito danado nesse momento. E eles vão se tornar grandes amigos. Eles vão pra ópera, eles vão para os cabarés, eles vão pra tudo que é lado. E o Toulouse-Lautrec vai se apaixonar por ela. Mas ela deixa bem claro desde o começo que ela vai querer casar com alguém rico, porque ela já foi muito pobre e ela nunca mais quer ser pobre de novo. E sabe, é aqueles relacionamentos que você sabe que tá fadado ao fracasso e à desgraça. E a Miriam, só que a Miriam é o relacionamento mais triste que tem, né? Porque ele realmente se apaixona por ela. E nesse meio tempo, em que vai acontecendo todo esse bafafá na vida dele, quando ele entrou naquela escola de artes, né, ele achou que ele ia conseguir entrar pro salão, mas na verdade ele é reprovado. Então isso é um grande baque na vida dele aí, porque, primeiro, ele não suporta pintar o que ele estava pintando, aquela arte tradicional, cheio de anjos e religiões e Deus e anjos e não sei o quê. Ele quer pintar o que ele vê nas ruas, e é o que ele começa a fazer. Ele começa a fazer coisas geniais, pintando as prostitutas de Montmartre. Tem muitos quadros, a maioria dos quadros dele são sobre essas prostitutas de Montmartre. Inclusive, é ele que vai dar aí as primeiras visões do cancan, que é aquela dança alegrinha, em que as mulheres colocavam as suas saias na cabeça, literalmente, e que vai se popularizar, ele vai entrar aí pro imaginário sobre a França da Belle Époque, que nós temos hoje, que é aquela mulherada dançando. Geralmente elas eram lavadeiras, né, que passavam uma vida ali infernal. Elas geralmente começavam nesse ofício de lavar roupas dos outros aos 7 anos, então elas não tinham descanso e era dali pra cova. Só que à noite elas iam se divertir, né, nos cabarés, etc, e elas iam se divertir. E bem nesse ambiente aí que o Toulouse-Lautrec vai viver, sobretudo, ele vai frequentar muito esses cabarés e ele vai começar a pintar essas mulheres. Inclusive a La Goulou, que é uma mulher, que La Goulou significa a gulosa, porque ela era a mais famosa ali do cancan, da dança do cancan, e tem alguns cartazes que depois iriam ficar muito famosos por fazerem propaganda do Moulin Rouge, quando a La Goulou foi dançar o cancan no Moulin Rouge. Então eu vou deixar aí pra vocês verem também. Ele pintou essa mulher várias vezes. E ela é chamada a gulosa porque ela tinha a incrível capacidade de beber o uísque de todos os clientes ali enquanto dançava e ninguém nem percebia. Ainda que a maioria dos trabalhos dele ele sequer cobrasse, né? Ele não cobrava, ele simplesmente ia dando os desenhos dele para as pessoas. Porque ele não precisava do dinheiro, fala sério, mas ele vai conhecer uma grande fama em vida, principalmente depois que ele conhece ali esse grande idealizador do Moulin Rouge, que vai ser Moulin Rouge a Moinho Vermelho. Esse cara, esse homem, ele tinha a intenção, ele passou vários meses ali em Montmartre, ali no bairro, conhecendo, eu não sei o nome dele agora, mas eu vou deixar aí na tela, conhecendo todos os pormenores da vida noturna ali. Porque a época era a seguinte, em 1900 iria acontecer aí aquela grande exposição nacionale, universale, alguma coisa assim. A grande exposição universal, que era uma exposição em que eles iriam... Primeiro, foi a exposição que inaugurou a Torre Eiffel, então para vocês verem como era importante, e também ia contar aí o centenário da Revolução Francesa. Na verdade, seria em 1899, mas né, 1900 é um número
um ano mais bonito, então eles vão fazer em 1900. E ia ter todo esse tipo de festividades, e daí esse homem, né, ele pensou, esse grande idealizador do Moulin Rouge, ele pensou, bom, as pessoas vão vir, os turistas vão vir endinheirados, vão vir pra França ver a exposição, mas o que eles vão fazer à noite? Né? Eles vão ver máquinas, eles vão ver pessoas de outros países, eu quase falei pessoas de outro planeta, ai meu Deus. Pessoas de outros países, mas o que eles vão fazer à noite para se divertir? E daí vem a ideia dele, porque a ideia dele era, ele queria ficar milionário, e a ideia dele era fazer um grande centro de shows para que essas pessoas pudessem se divertir. Então, a ideia dele era pegar as grandes atrações de Montmartre e colocar em um lugar só. E esse lugar só era o Moulin Rouge. Moulin Rouge, moinho vermelho, era literalmente a aparência de um moinho, com as pás iluminadas, com a mais nova inovação da época, que eram as luzes, as lâmpadas a gás, e ia ser o lugar mais iluminado da França, mais iluminado do planeta, possivelmente, e todo pintado de vermelho, todo bregão pra caramba, era tipo um grande salãozão brega, com a decoração brega, mas em que as pessoas iam lá se divertir. Então, para isso ele pegou o centro das grandes atrações do Cancan, por exemplo, que era a La Goulou. Essa moça aí que o Toulouse-Lautrec já tinha pintado. E é pro Moulin Rouge que ele vai fazer esses cartazes. Esses cartazes vão fazer um impacto inacreditável na França. Porque eram cartazes um tanto quanto obscenos. Tinha mulheres mostrando as meias calças. Ai meu Deus, que perigo. E é isso, sabe? Ele vai ficando muito famoso enquanto ele vai sentindo essa inacreditável solidão. Ele é uma pessoa muito solitária. Era uma pessoa que tinha uma grande necessidade de ser amado por uma mulher, mas ele também estava muito, ao mesmo tempo que ele estava muito ciente de que nenhuma mulher poderia amá-lo, porque afinal de contas estamos falando desse livro em que nenhuma mulher é boa. Nenhuma mulher é capaz de empatia neste livro, né? Tem uma prostituta ou outra ali que é muito simpática, mas elas também não querem ter nada com Toulouse-Lautrec, mesmo ele sendo uma grande pessoa, segundo este livro. E é por aí, sabe? Esse livro, eu vou até deixar de falar, porque assim, não existe esse negócio de spoiler em vida de gente que já viveu e morreu e todo mundo sabe, tá? O Toulouse-Lautrec, ele vai morrer aos 36 anos e vai morrer de uma forma muito triste, ele vai morrer sifilítico, ainda que neste livro isso não apareça. Ele morre de bebida, ele morre aqui com problemas derivados da bebida e também de sua doença, que vai atacá-lo novamente aí por conta dessa vida desregrada que ele leva. A doença dele vai atacar novamente e ele vai morrer de uma forma muito triste na casa da mãe. Pelo menos ele não morre sozinho e essa parte é muito bonita. Mas esse livro vai falar sobre solidão, sobre a necessidade que todos os seres humanos têm de ter amor. Aqui vai aparecer muitas pessoas famosas, que inclusive o Lautrec pintou essas pessoas. Vai aparecer o Oscar Wilde, por exemplo, depois dele ter sido preso já no fim de sua vida e de uma forma bem triste também. Eu vou deixar aí a imagem que ele pintou do Oscar Wilde. Vai ter o Degas, que era um puta cara chato. Tem uma galera, tem o Vincent van Gogh, gente, um personagem tão amado, tão querido, sabe, neste livro, que são algumas partes das mais bonitas tem aqui envolvendo o Vincent. E eu fiquei louca ainda de vontade de ler, terminar de ler, porque eu já comecei a ler a biografia dele, essa biografia polêmica, né? Mas eu quero muito continuar a ler. E aqui vai ter várias discussões sobre arte também que são muito interessantes. O que me levou a pensar que a gente, nós seres humanos, a gente nunca inova em nada, né? A gente está sempre discutindo exatamente as mesmas coisas. Aqui nós temos discussões sobre o quanto artistas são mal pagos, o quanto não vale a pena ser artista. E mesmo assim, essas pessoas têm essa pulsão pela arte, porque a arte é uma coisa que é da alma, não sei nem dizer, né? E vai ter aquelas discussões, discussões sobre o que é considerado arte, o que não é. O Lautrec tem umas opiniões aqui que são muito legais, sobre a arte dos museus, né? A arte que entra nos museus, e o quanto a nossa visão, nossa percepção muda
se uma arte, se um determinado quadro está em um museu ou se ele está em um outro espaço. Coisas assim, discussões que são recicladas há todos os anos e todo mundo acha que está inventando as rodas do Moulin Rouge, mas na verdade todo mundo já teve essa discussão, essa mesma discussão, o que me leva a crer que nós andamos em círculos. Enquanto espécie, nós não somos tão brilhantes assim quanto a gente acha que a gente é, né? Mas é sempre interessante ver que este homenzinho brilhante, vivendo lá na virada do século, ele foi assim, uma das pessoas que proporcionaram as possibilidades das grandes vanguardas, né? Do surgimento das grandes vanguardas ali no início do século XX. E isso aqui é um baita de um livro, né? É claro que eu tenho as minhas ressalvas, principalmente como as mulheres aparecem aqui, gente, pelo amor de Deus, não tem uma que se salva, exceto a mamãe, né? Mamãe sempre se salva. Tem a mamãe e tem a puta. A puta não, mamãe sim. É tipo isso, sabe? Mas, se a gente se ater ao que o livro está propondo, que é a vida, a biografia romanceada de Toulouse-Lautrec, compensa demais. E foi a isso que eu me ative, meu Deus. E valeu muito a pena. Já é um dos meus livros queridos do coração. Eu amei ler esse livro, eu li muito rápido, porque eu não conseguia parar de ler, sabe? Então, gente, se vocês se interessam, ele está disponível nos sebos, em nenhum outro lugar, mas nos sebos ele está disponível. Então, se vocês tiverem interesse, deem uma olhadinha lá. E se vocês leram, ou se vocês quiserem ler, deem me contar, sabe? Baita livrão. Eu fico encantada quando eu encontro ou me indicam ou sou indicada pelos algoritmos a livros que eu nunca iria nem pensar em procurar. Então, muito obrigada, algoritmo. Nunca mais falarei mal de você. Pelo menos por 1 ou 2 meses. Então, é isso, minha gente. Se vocês gostaram deste vídeo, se vocês gostam desse conteúdo, considerem se inscrever no canal, curtir este vídeo, comentar. E é isso aí. Muito obrigada quem assistiu até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.